Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Portal Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e eu sou mestre e doutorando em reabilitação e desempenho funcional pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novas notificações. Hoje, nós vamos falar sobre a fratura de diástase de tíbia, mais especificamente sobre a reabilitação após um tipo de cirurgia, que é o tipo de cirurgia mais comum nesses casos. Bom, qual que é a indicação do tratamento cirúrgico? Antes da gente falar propriamente dito das indicações, é importante a gente salientar que isso é uma conduta médica do cirurgião ortopedista, mas é sim muito importante para nós, fisioterapeutas da equipe de reabilitação, entender um pouco melhor dessas indicações e das repercussões que elas vão ter na reabilitação do nosso paciente. Então, de maneira geral, quais são as indicações? Pacientes com politraumas, então com múltiplas fraturas, por exemplo, ou com outros traumas, pode ser um trauma torácico, um traumatismo craniano, por exemplo, fraturas cominutivas, ou seja, fraturas que não têm aquele traço simples, então por isso teriam dificuldade de se consolidar com o tratamento conservador, fraturas expostas, aqui vale um adendo, que essa indicação de fratura exposta, esse paciente ele pode precisar inicialmente de um tratamento com fixador externo. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre tratamento de fraturas de tíbia com fixador externo mais para frente. Mas o cirurgião ele pode optar tanto pelo tratamento cirúrgico com a haste, quanto com o tratamento cirúrgico com o fixador externo. E quando também tem lesões extensas de partes moles, por exemplo, lesões vasculares ou lesões musculares, lesões importantes na região adjacente ao osso da tíbia. E quais são as possibilidades que o cirurgião tem no tratamento operatório? Existem outras possibilidades, mas essas aqui são as mais utilizadas e o que a gente mais encontra na literatura, ok? Então, eles têm os fixadores externos, que têm indicações próprias, e as hastes intramedulares. Mas como eu adiantei para você, a haste intramedular ela é muito difundida nos serviços de trauma ortopédico do Brasil e do mundo. E eles têm um resultado funcional muito bom. Para nós, fisioterapeutas, é um tipo de cirurgia que costuma evoluir bem. E, basicamente, o que quer dizer uma haste intramedular? O cirurgião ortopedista ele vai colocar uma haste metálica na medula do osso aqui. Ela é colocada, eu vou mostrar para vocês aqui, ela é colocada pela região do joelho, ok? Então, ele vai fazer essa fixação, vai colocar os parafusos para segurar a haste e ela vai ajudar na consolidação óssea. E qual que é a grande vantagem dessa haste intramedular? Que ela permite uma sobrecarga na região da fratura maior e mais precoce. Então, o que isso implica na reabilitação? A descarga de peso é bastante acelerada, eu vou mostrar isso para vocês, e a mobilização também é muito acelerada. Então, isso no processo de reabilitação faz total diferença. E quais são as vantagens dessa haste? Primeira vantagem que eu acho que é muito importante é a mobilização imediata, já no primeiro dia de pós-operatório. Então, no primeiro dia de pós-operatório, a gente já pode mexer o joelho do paciente e mexer o tornozelo do paciente conforme ele conseguir, conforme dor, ok? Então, isso é uma grande vantagem para evitar que esse paciente tenha alguma perda funcional pensando na amplitude de movimento. Outra coisa importante é que ele tem uma liberação de descarga de peso bastante precoce. Eu vou mostrar isso para vocês, dos protocolos que a gente pode seguir, mas vocês vão ver que a descarga de peso ela é bem mais precoce que em outros tipos de osteossíntese. Como eu falei anteriormente, ela permite maior aplicação de força no foco de fratura, então por isso que ela permite tanto a mobilização quanto a descarga de peso mais precoce, e ela auxilia, ela facilita, né, a consolidação óssea. Então, o índice de consolidação com esse tipo de osteossíntese é bastante alto. Agora eu vou dar um panorama de como seria o processo de reabilitação com esse tipo de osteossíntese. Quais seriam os objetivos da fisioterapia? Okay? Então, nessas 2 primeiras semanas, a gente engloba desde aquele período que o paciente ainda está internado, que ele vai receber o tratamento do fisioterapeuta lá na enfermaria de trauma ortopédico e logo depois, quando ele tiver alta. Então, as ADMs de tornozelo, joelho e quadril estão liberadas desde o primeiro dia.
O que costuma complicar um pouquinho mais para esse paciente? A ADM de quadril é muito difícil ter alguma perda funcional. A ADM de joelho, o paciente nos primeiros dias ele pode ter alguma dificuldade, mas também não costuma ser uma coisa que complica. O que a gente tem que ter um pouquinho, observar um pouquinho melhor, é a amplitude de movimento de tornozelo. Pelo edema que fica ali na região mais distal, a descarga de peso ela não é completa no começo, muitas vezes o paciente tem medo de pisar, e por isso pode acontecer dele adquirir uma contratura ali em flexão plantar ou uma contratura em equino, ok? Então, por isso, um dos nossos objetivos, desde os primeiros dias ali, é alongar principalmente a musculatura ali do tríceps sural, para tentar evitar essa perda de amplitude de movimento do tornozelo. Então, exercícios ativos, por exemplo, de tornozelo, de joelho, de quadril, tudo isso está liberado desde o primeiro dia de pós-operatório. Ainda pensando nesse encurtamento do tríceps sural, nessa limitação da dorsiflexão do tornozelo, a gente pode utilizar também splits de posicionamento. Isso é uma espécie de uma órtese, pode ser de maneira bem simples mesmo, você pode pegar, amarrar um paninho ali, posicionar o pé do paciente, para que, enquanto ele estiver deitado, que ele não estiver andando ainda, fazendo a descarga de peso, o tornozelo dele fique pelo menos em neutro, ou o mais próximo possível disso, sempre pensando em evitar essa perda de movimento do tornozelo. A elevação do membro nesses primeiros dias também é bastante importante. É esperado, é normal, nesses primeiros 15 dias, que o paciente tenha bastante edema, principalmente distal, então do pé, do tornozelo, da região da perna. Então, a elevação do membro também pode auxiliar a minimizar esse problema, ok? E a descarga de peso ela é parcial e é conforme liberação médica, obviamente. Normalmente, essa descarga de peso nos primeiros dias, ela é de 20% do peso corporal. Mas, eventualmente, se é um paciente muito leve, muito magro, essa descarga de peso, o cirurgião pode liberar já 50% do peso. E como que a gente faz esse cálculo, né, Felipe? Da onde a gente tira isso? Uma maneira bem simples para a gente fazer isso é a gente pegar uma balança e treinar com o paciente, botar o pé na balança, a gente vê o peso dele, por exemplo, um paciente de 100 quilos. A gente vai lá, coloca ele em pé, com o peso, lógico, na perna que não está operada, coloca o pé dele na balança e ele vai treinar, pisar naquela perna 20 quilos. Então, para fazer a marcha com 20% do peso, nesse caso 20 quilos, o que a gente vai precisar? Ou de um andador, ou de um par de muletas. Caso seja liberado 50% da carga, aí a gente pode utilizar apenas uma muleta do lado contralateral. Aí já numa fase mais avançada, depois dessa segunda semana, o que a gente vai começar? Normalmente é uma fase mais ambulatorial. Talvez você esteja fazendo um atendimento em home care com esse paciente, ou ele já está indo na sua clínica ou no centro de reabilitação. E o que vai ser o foco dessa fase? A gente vai pensar no fortalecimento com carga progressiva. Claro que nessas primeiras semanas, aí logo depois do 15º dia, a gente já vai colocar uma carga alta para esse paciente fazer, ou, por exemplo, alguns exercícios que podem gerar uma força de cisalhamento muito grande na região da tíbia? Obviamente não. Então, a gente vai utilizar primeiro exercícios com carga mais baixa, pensando na recuperação do controle neuromuscular, no controle do edema, no controle da amplitude de movimento, na melhora do controle neuromuscular, ok? E conforme o passar dos dias e das semanas, aí sim a gente vai aumentando essa carga progressivamente. E é importante observar qual que é a carga que está liberada, porque isso faz bastante diferença no tipo de exercício que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Se ele tem só 20% da carga liberada, a gente não pode fazer exercício de cadeia cinética fechada. Ou a gente tem que tomar muito cuidado, ficar mais atento aos exercícios de cadeia cinética fechada, para que não ultrapasse essa carga que está liberada. Então, por exemplo, um agachamento a gente não pode fazer com 20% da carga liberada. Entretanto, se ele já tiver 50%, aí a gente consegue fazer, por exemplo, um agachamento. Então, a quantidade de carga vai alterar quais exercícios que a gente pode utilizar. Quanto mais carga tiver, mais funcional e melhor a nossa cinesioterapia vai ser. Okay? Nessa fase, uma coisa bem legal para a gente trabalhar é a bicicleta ergométrica, porque ela tem uma carga relativamente baixa axial, a gente consegue trabalhar a amplitude de movimento do joelho e do tornozelo, a gente consegue trabalhar o desempenho muscular, né? Melhorar um pouquinho da força, melhorar principalmente a resistência muscular da musculatura da coxa. Então, ela pode ser uma ferramenta bem interessante para a gente utilizar nessa fase intermediária. E a gente chega numa última fase, já depois de 3 meses,
onde muito provavelmente a carga já vai ter sido liberada. Normalmente ela é liberada bem antes disso, mas aqui com certeza essa carga já vai estar liberada, só se tiver algum percalço aí, alguma falha de consolidação, infecção, algum problema que vai retardar essa liberação de carga pela equipe médica. E o que a gente vai fazer nessa fase? Eu coloquei aqui enfatizar o ganho de amplitude de movimento e força, mas o ideal é que a gente já chegue nessa fase com amplitude de movimento completa. Se ficou algum resquício ainda, algum déficit de ganho de amplitude de movimento, o que pode acontecer, por exemplo, no tornozelo, que é mais corriqueiro, a gente tem que focar para que esse déficit de amplitude de movimento ele seja corrigido o mais rápido possível. Porque essa é uma fase de treino funcional, para a gente devolver essa pessoa para a atividade que ela realiza. Ok? Então, a gente vai enfatizar bastante no treino de força, no treino proprioceptivo e no treino funcional. E aí a gente tem que pensar no que essa pessoa faz, qual que é o trabalho dela, se ela tem uma prática esportiva ligada. Claro, se ela tiver a prática esportiva, a gente vai pensar muito mais ainda num treino funcional para preparar mais para frente para ele voltar. Quando a gente pensa, por exemplo, em esportes de contato, esse tempo de 90 dias ainda ele não é o suficiente para ele retornar a esse tipo de esporte. Mas, para, por exemplo, um trabalho braçal, quando ele chega nesses 90 dias, a gente já começa uma preparação. Vamos dar um exemplo aqui. O paciente ele trabalha na construção civil, ele é pedreiro. Então, ele tem... O que é a atividade dele ali como pedreiro? Ele sobe e desce escada, ele pega peso, ele tem que se agachar. Então, nessa fase, a gente vai treinar direcionado para esse tipo de conduta. Então, a gente vai treinar ele a agachar, pegar as coisas no chão, a subir uma escada, a descer uma escada. Então, direcionar esse treino funcional bastante específico. E se ele for um atleta, a gente vai ter que postergar esse pouquinho, fazer bastante treino funcional, para lá para frente, com mais ou menos 4, 5 meses, a gente pensar no retorno gradual ao esporte, sempre em conjunto com a equipe médica. Bom, finalizamos mais um vídeo do Portal Físio. Não se esqueça de inscrever e dar um like nesse vídeo. Um abraço!